Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal Costurando Fácil. Essa live será gravada. Meu nome é Ingrid Fazenda e já trabalho com costura há mais de 10 anos. E hoje vamos costurar juntas um modelo de calça de alfaiataria. Então já encaminhe essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você ou que ama um lookinho novo. E para fazer esse modelo eu usei o tecido two-way. Ele é como se fosse um primo do Oxford, né? Ele tem um pouquinho de elastano. A diferença do Oxford é que ele não tem nada lá de elastano e ele ainda acaba desfiando mais. Então ele fica mais confortável, fica mais flexível, tanto pra gente fazer uniformes quanto essas peças de alfaiataria. Mas vocês também podem usar outro tecido de alfaiataria que tenha um pouquinho de elastano. Pouco de elastano não que não tenha nada, tá, gurias, como o Oxford, porque senão não vai encaixar com aquela modelagem que a gente fez. A gente fez um molde que tem um tecido com um pouquinho de elastano. Então a gente precisa usar em tecidos assim. Se eu for usar um tecido que não tenha nada de elastano, provavelmente ele vai servir em uma pessoa em um tamanho menor, tá? Mas para acompanhar o modelo é bom que seja o mesmo tecido, que tenha pouquinho de elastano. Então bora pro passo a passo? Então meninas, aqui eu peguei uma peça pronta que eu já tinha. Eu peguei uma calça de alfaiataria e virei ela do lado avesso e botei uma perna dentro da outra. Mesmo modelo lá pra gente tirar molde de uma peça pronta, né? Vou alfinetar todas as laterais ali bem certinho, costurinha com costurinha, pra mim conseguir tirar o molde dela. Ali o tecido two-way, botei orelha com orelha e vou esticar o meu tecido direito com direito sempre, tá? Então botei o tecido dobrado em dois ali e eu vou riscar aquele molde daquela calça ali. Dica, vocês fazerem ele no papel também, que facilita vocês, né? Assim, se tem margem de erro, dá tempo ainda de vocês arrumarem alguma coisa. Como eu já tenho mais prática, eu já fiz direto. Mas dá pra vocês fazerem até pra vocês já ficarem com o molde também da peça. Depois vocês gostam muito e querem fazer de novo, né? Então ali eu tô fazendo primeiro o meu molde das costas. Sempre cuidando para as costas, a parte do gancho ali fica na parte aberta lá do teu tecido, ali na orelha e na ponta do tecido, que normalmente é a parte maior da nossa calça. E ali eu fui riscando toda a volta dele. Vocês viram ali no entrepernas que eu fui aumentando, porque como as costas, ela dá aquela abraçada, então eu fui fazendo aquele aumento ali. Aumentei o tamanho da minha pence lá na lateral. E agora eu tô riscando novamente ali toda a volta da minha frente. A frente é um pouco menor, ó, por isso eu vou levantando aquele tecidinho ali pra ir fazendo o contorno da peça da frente. Quem já fez lá o estilista completo, onde explico detalhadamente como tirar o modelo de uma peça, vai entender ali o que eu tô fazendo, tá, gurias? Essas aulas é mais pra quem tá já no avançado, então já consegue entender melhor. Só pra relembrar vocês como faz a montagem, ali as diquinhas e relembrando vocês também, tá? Então ali eu tô tirando o molde toda a volta dela, ó. Aumentei ali a minha parte da braguilha também. E ali agora eu tenho que conferir sempre o que vai encaixar uma coisa com a outra. Então eu medi o meu entrepernas da minha calça e a minha lateral. E agora ele tem que bater com aquele molde ali que eu fiz. Vou alinhando ele também usando o esquadro. Teve participação especial nesse vídeo da Agnes. E nas laterais também, ó, todo tem que ter a mesma medida, tá? Vou encaixando todo ele. Vou aumentar ali a quantidade da bainha também, vou alinhando com o esquadro, ó, porque por mais que a gente risque, ele vai ficando tortinho, depois vocês alinham ele. Com o esquadro eu corrego a curva, tá? Ali eu tô aumentando a parte da minha braguilha, porque ele vai ter o zíper. Aumentei o tamanho da minha bainha, todo ele, tudo pra ele encaixar certinho. O tecido sempre ficar bem esticadinho ali, que a Agnes dá uma puxadinha. E agora eu vou conferir ali as medidas pra mim marcar a minha altura da pence, ó. Então eu vou medindo todo ele ali no meu tecido da minha calça e assim eu consigo riscar ela certinho. Como a pence é de 3 centímetros, marquei a altura dela, marquei onde eu comecei a costurar de uma ponta da pence até a costura, que daí assim eu vou encaixando certinho ali no molde. Então por isso é bom vocês terem lá no papel, né? Porque daí todas essas marcações vai estar encaixadinha certinho. O bolso ali também, ó. Eu fui ali medir na calça quanto que eu entrei, quanto que desci do bolso, né? Que é em média de 4 a 16 centímetros. Fiz a marquinha ali e agora eu tô cortando todo o contorno da minha peça. Lembrando, pence não se corta, vocês vão fazer só aquele piquezinho ali pra fazer a marcação da minha pence. Pra fazer o outro lado, ó, eu botei o avesso com o avesso e bati, porque como eu tinha riscado com o riscador ali, ó, risquei ele bem forte, quando eu boto um com o outro e bato, já passa pra outra a marcação. E depois faço ele mais forte de novo pra ficar bem visível pra quando eu for fazer lá no meu tecido. Aquela sobrinha que sobrou ali, um tecido só, eu vou cortar 20 por 10.
que é aquela nossa limpezinha do zíper, que fica ali atrás do zíper, pra quando a gente fechar ele não pegar na nossa calcinha. Vocês podem cortar passantes também, tá? Eu vou medir ali quanto que é a altura do meu cos. Se o meu cos é de 6 centímetros, eu vou aumentar 1 centímetro a mais para cada lado e mais um de folga, tá? Pra ele ficar um pouquinho floxinho pra entrar no nosso cinto, porque se ele fica exato, daí às vezes é um cinto muito grosso e não entra, né? Dobrei o tecido em 4 ali pra mim tirar 4 passantes, tá? Vou botar 2 na frente e 2 atrás. Continuo cortando toda a volta da minha frente ali da calça, vou cortar a braguilha junto. Pra quem esqueceu de botar a braguilha, pode cortar uma tirinha e depois costurar ali de novo junto com ele, tá? Também tem essa opção ainda quando a gente esquece. Mas é mais prático já junto, é menos uma costura pra vocês fazerem. Aí eu vou fazer o meu bolso, ó. Eu risquei toda a volta e o bolso eu sempre faço ele com o palmo, tanto lá em cima quanto ali do lado, e vou curvando ele pra mim fazer o meu bolsinho, pra ele ficar um bolsinho fundinho, senão fica aquele bolso muito pequenininho, né? Nem cabe nada dentro do nosso bolso, fica saindo pra fora. Deixei o tecido em 2, ó. Ali, como não dá de novo, eu abri o tecido e cortei de novo. Vou cortar 4 tecidos iguais dele, que é como se fosse o fundo do bolso. E agora eu vou pegar com a frente, ó, e vou cortar aquele diagonal, porque a minha calça vai ficar cortada no diagonal. E 2 só daquele bolso vai ficar cortado no diagonal, que é o espelho do nosso bolso. Então depois eu corto os 2 juntos, que assim vai dar tudo bem encaixadinho. E agora ali eu vou tirar o molde do meu cos. O tecido tá dobrado em 4 ali, porque a frente do meu cos é 4 vezes, que é 2 de um lado e 2 do outro, tá? Eu cortei ele não é reto, ele tem aquela curva mesmo, que é pra ele ficar mais anatômico, pra ficar mais modelado aqui na cintura da gente. O meu tem 2 costuras nas laterais, mas pode fazer ele inteiro e fazer só uma emenda atrás também, quem preferir. Aumentei ali o espaço das costuras, ó, que tava pra dentro. Então, fui conferindo todas as medidas com ele e fui cortando toda a volta do meu molde. Sempre eu vou riscar aquele cos maior, porque como tem aquele transpasse, um lado sempre fica maior do que o outro, o cos, tá, guris? Então, a gente corta os 4 do mesmo tamanho, pelo maior, que daí assim fica mais fácil, não tem margem de erro. Lá, depois, na hora de costurar, a gente corta aquela sobra lá. Aí na dobra eu aproveitei pra mim tirar o das costas e só coloco em cima de novo pra tirar o interno das costas também, que é 2 vezes do cos das costas, porque ele é dobrado no meio das costas, ó. Esse cos eu posso forrar ele também. Eu botei o alfinete ali pra mim não perder o direito e o avesso dele. Vocês podem fazer um risco bem com sabonete lá com giz, né, pra não sair dele. Tendo todas as pecinhas prontas ali, vamos pra máquina. Primeira coisa, esse tecido desfia, né? Então a gente tem que passar o overlock toda a volta dele. Quem não tem overlock pode fazer um zigue-zague bem pequenininho na volta. O problema só é que pode ser que tenha que fazer mais vezes na volta, né? Enquanto faz na overlock, passa uma vez e ela já corta ali os fiapinhos. No zigue-zague tu vai ter que passar de 2 a 3 vezes lá e vem cortando com a tesoura. Mas tem a opção também, porque como ele é um tecido plano. Pra malha não aconselho, porque ela ondula. Mas pra tecido plano ainda quebra um galho. Tá, então a primeira coisa é passar o overlock toda a volta daquela peça ali pra ela parar de desfiar. Eu tô com a minha perna ali, ó, e vou passar toda a voltinha dele. A única coisa que eu não vou passar é em cima, na minha cintura. Porque na cintura ela vai ficar embutido lá pra dentro do cos, então não tem necessidade. Se eu passar, só passei a mais, tá? Mas não tem necessidade de passar ali, porque vai ficar lá embutido. Não vai atrapalhar, só que fica mais grosso lá dentro do meu cos. Gurias, uma dica ali, acabou a minha linha da overlock e eu enchi uma bobina com a outra overlock, enchi a bobina dela ali e continuo enchendo com ela. No meu cos, eu vou passar só num lado dele, ó, o outro nem vou pegar, tá? Num lado, tipo, o lado de dentro dele, eu vou passar só na parte de baixo aqui do meu cos. E ali os meus bolsos eu vou passar toda a volta, menos na parte de cima também, que é o que vai ficar encaixado lá dentro do meu cos, não precisa. Ó, toda a voltinha dele, vou fazendo a curvinha. Aquele diagonal eu não vou passar também, que é do bolso. Então, eu vou passar do lado e na curva, mas eu não vou passar em cima e nem no diagonal do bolso, tá? Ali na braguilha, ó, eu vou esticar pra ele fazer aquela curva. Tem que ir devagarzinho naquelas curvinhas ali, né? Quando tu vê, corre o risco de tu passar por cima ali da tua braguilha e cortar o teu gancho, né? Então, eu vou passando toda a volta, menos em cima também, onde tem aquela pence, tá? Então, eu fiz toda a voltinha ali da minha calça. Olha, a minha bobina não parava de trancar ali
porque tava acabando. E como ela fica muito fininha, outra dica ali que eu boto é um conezinho de linha pra ela ficar dentro. Mas igual às vezes escapa, né? O bom mesmo é até a gente ter o cone, mas eu escolhi justo a linha que tava acabando, né? Ali arrebentou a linha, mas sempre fazendo todo o caminho da linha, né, gurias? Na máquina tem ali também o passo a passo de como vocês passarem a linha de vocês, tá? Vou continuar passando a overlock ali toda a volta dele. Eu fui cuidando ali a linha pra ela não escapar, ó, que eu botei aquele conezinho pra ajudar um pouco, mas mesmo assim ela, se ela tranca, ela escapa ali, né? Mas o segredo aí na overlock é vocês passarem a overlock toda a volta daquelas peças, tudo separadas, tá, gurias? Pra ficar mais fácil, assim a gente vai pra reta e só fica lá na reta depois. O único lugar que a gente não vai passar a overlock é em cima, onde tem a cintura, e naquele diagonal do bolso ali. Terminado de overlock toda a volta, tanto naquele 20x10 também, a gente passou overlock na volta, tá? E no cos, o lado de fora a gente não vai passar overlock, mas do lado de dentro, que é aquele interno do cos, só na parte de baixo. Ali eu fui botando toda a linha da máquina, né? Aquele meu cos eu posso entretelar pra ele ficar mais firmezinho. Pode ser entretela microponto, pode ser entretela de malha também. Vou cortar a entretela do mesmo tamanho ali e passar no ferro lá. Lembrem, o lado poroso ou brilhoso é o lado da cola. E eu costurei as laterais do meu cos. Botei direito com direito, ó, e costurei as laterais do meu cos, primeira coisa. Ali agora que eu vou costurar pra fazer o meu zíper. Então eu vou fazendo aquela curvinha ali do meu gancho e vou passar 1 centímetro acima de onde tá aquela curvinha ali. E paro com aquela costura. Vou imaginar como se aquela costura fosse reta ali e vou dar aquele piquezinho ali em cima pra mim, como se a costura fosse reta pra mim seguir com o meu zíper, ó. Agora, daquele pique, eu vou dobrar meio centímetro depois do pique, tanto lá em cima quanto lá embaixo na costura, meio centímetro depois. E vou alfinetar ali pra ele ficar bem retinho naquele meu zíper ali. Vou usar sapatinho de zíper, né, pra ele ficar mais pertinho. E vou costurar ali bem rentezinho ao zíper. Costurando rentezinho ao zíper, a gente consegue botar pique com pique, deixa um alfinete ali pra ficar encaixadinho, e agora é em braille, né? A gente não vai enxergar ele. Vai rentezinho ao zíper todo ele. Tem o passo a passo lá no nosso estilista completo, tá, gurias? Eu só tô relembrando vocês aqui como é que é o passo a passo do zíper, mas ali explica detalhadamente, bem devagarzinho também, para vocês pegarem o jeitinho ali do zíper. Então, juntei o pique com o pique e eu vou fazer o desenho daquela braguilha ali, de 3 a 4 centímetros ele, e vou fazer o desenho, a curvinha ali, parando bem onde acabou aquele meu ponto. Terminei aquela curvinha, vou botar aquele 20x10 ali atrás, pra fazer aquela limpeza do zíper, pra quando abrir não pegar na minha calcinha. Então, eu deixo ele dobrado e boto ele atrás ali no zíper, e daí eu vou ficar olhando por cima da sapata, pra ele passar a costurinha bem em cima daquele outro. Que daí ele nem vai aparecer, e assim firma aquele tecido lá atrás, e quando eu abro e fecho meu zíper, ele não pega mais na minha calcinha. Aquele zíper, como tava muito comprido, eu deixei um dedão sobrando ali depois daquele zíper e passei a costurinha reta ali, que é pra ele não ficar aquela sobra de zíper lá. Passa a costurinha reta de 2 a 3 vezes e passa um isqueiro ali também pra ele não ficar desfiando. Pronto, o zíper já dá pra gente ir pros bolsos, ó. Eu botei o tecido direito com direito, fiz aquele lado curvadinho ali, aquele diagonal, virei, pespontei. E agora eu vim com o fundo do bolso ali, ó, e eu tô costurando aquele L do bolso ali, pra fechar o fundo do bolso. Então, eu fiz o meu bolso faca. Fiz o bolsinho ali e agora eu vou costurar pelo internozinho da sapata, só a costurinha em cima e na lateral do bolso, para aquelas moedas não fugir e já ficar um tecido inteiro ali da minha frente prontinha, para quando eu for juntar com as minhas costas ficar mais fácil. Então, ali o bolso é a mesma coisa, ó, costurei na diagonal, virei, pespontei ele pelo lado direito, sempre pesponto do lado direito, vou botar o fundo do bolso e vou costurar aquele L ali para fazer o fundo do bolso. Fiz o fundo do bolso, vou olhar pelo interno da sapata agora, sempre usando a largurinha da sapata, né? Vou usar pelo interno da sapata agora para fechar aquele bolso em cima e do lado, para ficar um tecido inteiro todo ele. Ó, tá pronto toda a minha frente ali. Posso fazer passantes, aqueles passantes que eu fiz, eu vou dobrar 1 centímetro de um lado, um do outro, e vou juntar uma ponta com a outra, que ele vai virar em 1 centímetro. Ó, então eu peguei, o tecido tava em os 4 centímetros aqui, eu dobrei 1 centímetro desse lado, 1 centímetro desse outro, e vou juntar eles. Assim, vai ficar bem dobradinho todo ele em 1 centímetro,
que o direito fique pra fora ali, porque esse a gente não vai desvirar. Vocês também podem fazer um caninho e desvirar e depois pespontar, tá? Mas eu acho que fica mais bonitinho aquele pespontinho por fora. Fez os 4 ali, agora a gente vai pegar nossas costas e vai fazer a pence. A pence já tinha feito aqueles piquezinhos, então junta pique com pique e vai pegar lá no final da minha pence, onde tem aquela marquinha da pence onde ela acaba, e faz aquele Vzinho. Terminou as 2 pence, juntei ali direito com direito e tô costurando o meu gancho. Lembrando que tem que fazer 2 costuras no bumbum, faz uma em cima da outra ali, pra ficar bem reforçado, pra ninguém ficar de bunda de fora, né? Pra ficar bem reforçada aquela costura ali do bumbum. Posso fazer tanto primeiro o meu entrepernas quanto a minha lateral das pernas, tá? Tanto faz. Sempre de baixo pra cima. Então, primeiro eu encontrei ali o meu gancho ali no meio das pernas, as costurinhas, abri uma costurinha pra cada lado e venho lá de baixo, botei um alfinete ali e venho lá de baixo costurando até a outra perna. Posso alfinetar todo ele, tá? Como já tem mais prática, eu vou fazer ando ele ali encaixando na mão. Mas se não, alfineta todo ele na mesa lá pra depois ir pra máquina. Alfinetei todo o meu entrepernas ali, costurei. Já posso costurar também as minhas laterais das pernas. Sempre começando de baixo pra cima pra ficar lá embaixo bem encaixadinho. Que assim fica também bem certinha a nossa bainha pra dobrar depois, tá? O certo é encaixar tudo. Ah, sobrou um pedacinho, desmanche e faz de novo, porque lá na modelagem já tava tudo encaixado, foi tudo cortado junto. Então, se não cortou nada no overlock, é pra tudo se encaixar, tá? Então, ali tô costurando a minha outra perna também, ó. Viu que eu vou encaixando tudo no dedo e eu vou soltando ele pra máquina. Ou pode ir botando alfinete, se vocês botarem alfinete de ladinho ali, vocês conseguem passar por cima do alfinete também. Então, pronta ali a minha calça, já fechei as laterais e o meu entrepernas. Agora ali até já fica formadinha toda a calça, né? Agora eu já vou conferir se o meu cos vai encaixar com aquela calça ali. Eu dou o piquezinho no meio daquele cos, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, e vou dar uma conferida ali, ó, pra ver se eles estão encaixando. Por mais que a gente faça, é bom a gente conferir já antes da gente encaixar lá o cos, pra ver se vai dar tudo certinho, porque senão você tem que ajustar uma coisa ou outra, a gente já encaixa antes agora depois de ter costurado o cos, tá? Vai que tem que fazer um ajustezinho no cos ou lá na calça. Então, deu tudo certo ali, vou botar direito com direito o meu cos e vou fechar aquela parte de cima. Naquela parte onde eu não tenho overlock, tá, gurias, do meu cos, eu vou costurar ele agora, o direito do meu cos com o direito da minha calça. E vou botar ele bem encaixadinho ali, a parte da frente, as laterais, o piquezinho do meio das costas e a outra parte da frente. Vai ficar sobrando aquele 1 centímetro lá na frente, que é pra fazer o acabamento do cos na ponta, tá? Um lado vai sobrar mais do que o outro. Lembra que a gente cortou pelo maior? Que vai ficar aquela sobra mais mesmo, mas depois a gente vai cortar ela também o excesso. Então, eu botei o direito do cos com o direito do meu tecido. Venho da largurinha da sapata, abrindo as costurinhas nas laterais ali, né? Pencezinha, cuidando pra virar tudo pras costas, cuidando pra pegar todos aqueles tecidinhos, né? Vou costurar toda a volta dele. E a gente vai estar pegando só uma camada ali do meu cos, né? Vou até o final. Não esqueçam de deixar aquele 1 centímetro nas pontas pra gente fazer o acabamento depois no cantinho dos cos, tá? Então, vou puxando pra ele encaixar mesmo, porque tem que encaixar bem as marcações ali. E agora eu consigo pegar aquele meu cos e botar direito com direito, ó, pra mim fechar a minha lateral. Ali no meio do cos, ele tinha dado uma dobrinha. Então, eu abro ele ali e dou uma esticadinha. Posso ir pelo outro lado também, pra ficar mais fácil de eu enxergar, pra ele não dar aquela dobrinha no tecido ali. Então, eu estico porque ele tem que encaixar ali. Então, eu estiquei ele pra ele encaixar ali e já fechou. Conferi, ver se fechando o zíper, se ele estava tudo do mesmo tamanho, que pode ser que vocês deram uma costura mais afundadinha do que o outro. E depois eu vou fazer ali aquele acabamento da ponta do cos, ó. Eu botei direito com direito e costurei reto ali. Do outro lado também, ó, direito com direito e vou costurar reto ali. Vou cortar aquele excesso, deixar só 1 centímetro e a pontinha diagonal e vou empurrar bem aquela pontinha ali, pra ela não ficar muito grossa ali na ponta, tá? Agora eu vou alfinetar todo esse meu cos ali pelo lado de dentro, no lado avesso, ó, esticando bem o meinho lá de cima, empurrando bem ele pra baixo ali, porque como aquele meu cos eu tinha passado ele overlock, então ele vai ficar aparecendo aquele overlock ali. É como se fosse o nosso cos sujinho que a gente fala, né? Que ele vai ficar aparecendo overlock. Quem fez lá o estilista completo sabe que a gente faz um outro tipo de acabamento lá no cos da sainha.
mas tem esse formato também, é um modelo mais fácil de fazer, porém fica aparecendo a sujeira, a overlock dentro, daquela outra forma fica todo limpinho, né, o nosso cos. E depois que eu alfinetei todo aquele cos ali, eu vou pelo lado direito costurando bem no meio daquela costurinha, que assim aquela costura nem vai aparecer. Não vai ficar como um pesponto bem na beiradinha do meu cos, vai ficar no meio delas, assim ela não vai ficar aparente, como quando a gente costura ali na lateral do elástico para segurar. Então vou passando todo ele no meinho ali até o final. Aquela costura vai ficar aparente do lado de dentro, né? Cuidado todo para ela pegar também na mesma altura, sempre cuidando ali para pegar o meinho. E depois eu vim e pespontei toda a volta do meu cos também em cima, para achatar mais ele, porque eu acho que fica mais bonitinho, ele assim mais firmezinho, né? Por isso da entretela também, gurias. A entretela eu botei dos dois lados, mas vocês podem optar também por botar só do lado de dentro, se quiserem, só do lado de fora. É bom botar a entretela porque ajuda vocês também na parte da casa depois, tá? Então fiz aquele pespontinho ali na volta dele, usando aquele internozinho da sapata para ele assentar aquele cos, para ele ficar bem firmezinho. Pode ser feito antes também, deixar ele aberto o cos, e pode ser feito antes só pelo interno, né? Ou vocês podem só passar no ferro vincar bem, para ficar bem aquele meio. É gosto, tá? São modelos que tem de cos pra gente fazer. Então eu gosto que ele fique mais firmezinho, por isso eu fiz esse pespontinho. Mas cada uma vai criando o seu modelo, vai se adaptando também. Porque pesponto é uma costura decorativa, então se é pra ficar tortinho, é melhor a gente não fazer ele aparecendo. Então a gente faz ele pelo lado de dentro ou faz passando no ferro mesmo, porque senão fica feia aquela costurinha lá tortinha, né? Mas é treino, tá? Conforme vocês vão fazendo, vai treinando cada vez mais, pra ficar retinho. Ali na minha braguilha, ó, eu não tinha feito a minha mosquinha. Então eu peguei bem na curvinha ali embaixo, botei no ponto zero no zigue-zague e vou fazer aquela mosquinha, segurando aquele 20x10 que a gente tinha feito, bem embaixo, tá, gurias? Pra ele ficar aquela limpezinha da braguilha, ela não dobrar quando a gente vestir. Então eu faço uma mosquinha ali. Agora eu vou marcar a minha bainha ali, marquei a bainha de 3 centímetros, sempre abrindo a costurinha uma pra cada lado, tá? Dobrei os 3 centímetros, botei o alfinete só nos dois lados, porque eu vou esticar de um alfinete a outro. Deixo a minha peça do lado direito e eu vou costurando do avesso, sempre no meio daquela overlock, fazendo todo o contorno. Vou dar retrocesso só no final, porque é curva, né? É círculo, a gente vai voltar ali de novo, pra não ficar muito grosso. E sempre seguindo a minha pista ali. Vou seguir pro outro lado a mesma coisa, pra ele ficar todos a mesma largura. Ali acabou a minha bobina. Dica pra quem já vai fazer esse modelo de calça, já enche 2 bobinas, que daí se acaba, tu já bota outra ali, né? Então vai média 2 bobinas pra fazer um modelo desse. Depois que eu terminar minha bainha ali, gurias, é só fazer a casa do botão. E lá na casa do botão, a gente tem uma aula aqui no YouTube explicando só exatamente como que faz aquele passo a passo lá do botão, tá? Então era isso. Os passantezinhos eu resolvi não botar desse modelo, mas vocês podem botar, pode botar ele embutidinho lá no meu cos, ou pode botar ele agora por fora, dobrando aquele 1 centímetro, passando a costurinha ali por fora também, só pra segurar ele. Pode botar, pegar o meio das costas, e da lateral pro meio, eu vou achar metade, bem ali na minha pence. Da outra lateral pro meio, vou botar os meus 2 passantes. E na frente a mesma coisa, eu posso pegar da lateral pra ponta, achar os meios e ali eu vou botar o meu passante. Sempre dobrando aquele 1 centímetro pra dentro e faço o pespontinho ali por fora. Mas ele é mais grossinho, né? Ou vocês podem embutir ali também dentro do cos de vocês. E assim finalizamos o nosso modelo de calça. Espero que tenham gostado do passo a passo. Se você ainda não faz parte do Estilista Completa, onde explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça, o link está aqui embaixo na descrição. Na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!